Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. É um prazer estar com vocês hoje, neste dia 24 de julho de 2015. Preciso que os senhores, por favor, por obséquio, me digam como está o áudio e o vídeo, para que então nós possamos estar discorrendo sobre o mercado, sobre os deslocamentos realizados no gráfico semanal e sobre possíveis estratégias que possam ser adotadas no prazo de position pelo método Stormer, método Pizzi e método Leandro, que fazem parte do conteúdo da área de análise da XP. Já temos um retorno do pessoal quanto ao áudio, quanto ao vídeo. Agradeço muito a vocês. Muito obrigado. Vou colocar aqui já na tela o gráfico do Ibovespa para que nós possamos estar olhando o estrago realizado por essa semana. Quando eu digo estrago realizado por essa semana nós tivemos um impacto muito forte causado no mercado, basicamente pela situação do corte no ajuste fiscal, na meta fiscal do ano. O mercado sentiu pesadamente esse baque. Literalmente a gente pode perceber que o nosso Levi abandonou a ideia de um ajuste fiscal e agora vai tentar controlar a situação basicamente através da política monetária, o que por sua vez então fez a taxa de juros disparar e automaticamente tornou a renda fixa extremamente atraente e a renda variável extremamente não atraente. E nós podemos então verificar isso acontecendo, infelizmente, uma forte movimentação baixista dentro de Ibov. Digo infelizmente porque agora o cenário fica bem mais confuso. Provavelmente nós vamos testar aqui a linha de tendência de alta que se encontra aqui embaixo, em 47 mil pontos. É muito mais fácil, muito mais gostoso operar no mercado em forte tendência de alta do que no mercado como está, pelo menos para o prazo de position. E especialmente para os investidores de prazo mais longo, essa situação é bastante angustiante, bastante preocupante, eu poderia dizer. De uma forma geral, a economia do Brasil realmente está num nível preocupante. Tá? Não está fácil. Nós podemos ver o mercado trabalhando numa situação bastante complexa. Então vamos observar aqui quais seriam os suportes mais prováveis para o Ibovespa num gráfico semanal. A gente observa imediatamente aqui já um suporte na região de 48.240 pontos, em torno de 1.000 pontos abaixo de onde nós batemos agora. Se nós programarmos aqui esta distância para baixo, nós vamos ver que hoje nós batemos exatamente na amplitude de 100% da primeira perna de queda, o que mostra que nós estamos nos aproximando de uma zona em que é possível, veja como estou colocando de uma forma bem cuidadosa, é possível que compradores se apresentem nesta região na semana que vem e produzam algum tipo de movimentação altista ao longo da semana. Então não me surpreenderia que semana que vem a gente tivesse uma semana de alta com um possível repique dentro do atual cenário. Seria algo, digamos assim, podemos até dizer, como o mais provável do ponto de vista estatístico. Esse longo afastamento aqui, mais aproximação da zona de compradores observada pelos fundos prévios, mais a expansão alternada de FIBO, fazendo com que os robôs zerem suas vendas. Isso tudo tende a fazer algum tipo de pressão de compra aparecendo na semana que vem.
Lembrando que semana que vem também é a última semana do mês, são os últimos dias úteis do mês de julho. Normalmente nos últimos dias úteis nós temos também uma pressão compradora aparecendo. Isso também deve ajudar num certo viés de repique. Nós temos agora topos e fundos em baixa no gráfico semanal e numa tendência primária de alta, o que dificulta o mercado. Quando a gente tem uma tendência primária de alta e uma tendência secundária de alta, fica fácil operar. Quando a gente tem uma tendência primária de alta e uma tendência secundária de baixa, fica difícil de ser operado. E é o que nós estamos observando exatamente agora. Em relação ao dólar futuro, esse sim ficou fácil de ser operado, já que a tendência era uma primária de alta e agora uma secundária de alta também. A gente corta o triângulo ascendente para cima, um triângulo simétrico, dizendo para cima. E agora, como eu já mencionei, a gente falou isso várias e várias vezes no LS Live, o alvo para o dólar pelo método Stoiber seria em 13,60, na verdade 13,70 para o final do ano. Então o dólar agora segue numa forte movimentação altista. Qualquer recuo na semana que vem pode necessitar inclusive uma possível entrada na ponta da compra, se acontecer algum recuo. De preferência, as zonas de 3,280, a zona desse topo anterior rompido em 3,270 é uma zona que eu estaria procurando por pontos de entrada como trader. O que um position faria aqui, se ele não conseguiu comprar esse comprimento? Ele pode fazer o seguinte, ele pode utilizar aquela tática que eu mostrei para vocês no treinamento método Stoiber, que eu chamo de tática dos atrasados, a entrada dos atrasados, em que tu pega exatamente a metade da barra ampla que tu queria ter comprado e tu deixa uma ordem de compra esperando na retração de 50% dessa barra. Então neste caso, na semana que vem, deixaria uma ordem de compra esperando ali em 3,270, que é a metade da barra, e o stop ficaria abaixo de 3,174. Essa seria a conduta para um trader que quer entrar no dólar utilizando a entrada dos atrasados, modelo apresentado no treinamento método Stoiber. Ok. CC1015, o milho por sua vez, ele vem operando. Deixa eu botar o permanente, CCM Foot, é mais fácil a gente olhar o CCM Foot. O CCM Foot forma um longo retângulo. Opa, perdão. Então esse é o retângulo mais amplo do milho futuro. Nós temos as resistências, o suporte estabelecido de 25 com 15, resistência 31 com 42. A gente sentiu aqui o fundo anterior perdido enquanto resistência, na faixa de 28 com 73. Mas agora no final dessa semana entrou a pressão de compra e o milho forma então um candle de reversão. Fecha por favor a porta de vidro. O milho então forma um candle de reversão estreito, com uma longa sombra inferior, batendo exatamente em cima da média móvel de 20, funcionando então como inclusive um ponto eventual de aumento de posições. A gente teve um Mark Crisp acontecendo aqui no milho. O topo anterior rompido funcionou como suporte. E a gente observa então o milho futuro podendo sinalizar uma tomada de posição no rompendo a máxima da semana que vem, por um método ponto contínuo e também pelo método no Mark Crisp, na ruptura da máxima dessa semana. O Mark Crisp está ali no gráfico diário, obviamente. Muito bem. BGI Foot, o boi, por sua vez, que vinha numa longuíssima tendência de alta, essa tendência de alta aqui, rompeu o topo, depois de romper o topo, fez um pullback. Então o movimento atual por enquanto seria um pullback do topo rompido, topo histórico rompido. Faz uma semana que fecha perto da máxima, não gera ainda um sinal muito seguro de tomada de posição, sendo bem franco, pelo menos não no gráfico semanal. Dentro do método Stoiber eu não terei nenhuma tomada de posição no boi no momento, consideraria agressivo. Eu esperaria talvez um pivô de alta ou eventualmente algum dunning de alta, que a gente não teve essa semana aí. Então o boi no momento não me gera absolutamente nenhuma operação agora o prazo de position.
Ok? Muito bem. Vamos olhar então as perguntas dos amigos para que nós possamos estar respondendo as dúvidas e ajudando vocês. Temos uma pergunta aqui do participante. Opa, perdão. Temos uma pergunta aqui do participante FM. História, boa noite. Observe, por favor, o OBV da Petrobras. Diz algo? Petrobras, tá? Está em cima dessa linha, em cima desse topo anterior rompido, e agora vamos colocar o indicador solicitado pelo FM, o ABV, e verificar se ele apresentou alguma coisa importante. Sim. Basicamente o que ele apresenta, pelo menos aqui estaria sendo demonstrado pelo indicador, é que o volume da queda não foi tão forte quanto o volume da alta. Isso traduz realmente que não houve a saída de dinheiro desesperada que seria esperado numa situação dessas. Então essa já é a primeira interpretação. Estamos em cima do topo anterior dos preços, mas estamos com o ABV muito acima do mesmo ponto que era aqui. Isso traduz que essas 2 semanas de queda, mais essas 2 semanas de queda, foram com volume financeiro significativamente menor do que todas as semanas de alta em que aconteceu a movimentação. Essa é a primeira tradução do cenário. A gente observa, então, Petrobras em cima dessa região. Do ponto de vista de método Stover, não tem um sinal de entrada aqui, tá? Apesar de estar em cima do topo anterior, rompido para cima. Eu não tenho um candle de reversão seguro. A média móvel está virada para cima, é verdade. Mas, efetivamente falando, seria muito ousado tomar qualquer posição no momento. Eu gostaria que pelo menos aparecesse algum candle de reversão. Essa seria a leitura que eu teria para o BV, basicamente. Tá? A gente tem tanto dinheiro aqui quanto a gente tinha quando ela estava valendo 23 com 25. Isso é algo que me chama a atenção. Pergunta do paciente Alexandre. Professor, comente essa BESP e a CEMIG. Um belo final de semana para você e sua família. Muito obrigado, Alexandre. Final de semana agora eu vou estar indo para o Requinte Resort. Passar uns dias com a minha filhota. Acho que vai ser divertido. Então semana que vem eu não vou estar aí com vocês, tá? Já deixo um aviso aí. Mas eu estarei sendo substituído perfeitamente bem pelo Vlad no chat position. Talvez o position até eu esteja aí, porque eu já voltei. Aí a gente observa a Sabesp fazendo esse canal de baixa primária de longo prazo. Tá? Ela conseguiu cortar a linha de tendência de baixa do FR14 aqui. Tá? Mais do que isso, ela está formando um pivô de alta. Esse pivô de alta é para ser um pivô que reverta uma primária de alta. Mas isso só vai acontecer efetivamente quando nós rompermos 19,95. Neste caso específico, então, nós teríamos um pivô de alta de longo prazo, estaremos iniciando talvez até uma onda 3 de alta, com um alvo muito longo. O alvo estaria plotado lá em 27,73. Mas isso somente na ruptura de 19,95, algo que parece relativamente longe de acontecer. Tá? Mas o que chama atenção é que mesmo numa semana de forte queda do mercado, como a gente teve nessa semana, a Sabesp simplesmente ficou estável, não caiu,
o que demonstra realmente uma pressão compradora muito importante, muito importante. Diferentemente da CEMIG, tá? Que depois de ter perdido uma importante concessão que provia boa parte dos lucros que a empresa tinha, simplesmente em questão de 45 dias perdeu 43% do seu valor. E em uma empresa perder 40% do valor em 40 dias é algo, no mínimo, chamativo. A gente observa o papel muito afastado, na média móvel de 20 semanas. A gente observa o ABV perdendo fundo, mostrando que é um volume muito forte nessa pressão de venda. Não é pouco dinheiro que está saindo da CEMIG, é muito dinheiro. E é uma quantidade brutal de dinheiro. Tá? Nós temos o FR14 bastante sobrevendido, que poderia até chamar a atenção de alguns traders mais agressivos. Mas, novamente falando, sem nenhum sinal de reversão no candle, não há nenhum candle de reversão, não há nenhuma entrada de pressão de compra ao longo da semana inteira. O papel caiu literalmente reto durante todo o período. Estamos em zona de suporte, é bem verdade, com o IFR14 bastante sobrevendido, é verdade. Um trader um pouco mais prudente eventualmente pensaria na ruptura da máxima dessa semana como um possível ponto de entrada. Tá? Talvez no diário, um trader mais agressivo ainda esperasse um Mark Risk, um Dunning de alta para poder tomar uma determinada posição na compra com stop curto. Normalmente falando, eu vejo isto como um trader no mínimo ousado. Um trade no mínimo ousado. Participante Henrique, já fiz 3 ou 4 cursos antigamente com o LS, agora gostei do curso de operações a seco de calls e puts, do curso de mini do Leandro. Penso em fazer os dois, mas gostaria de começar pelo que me ajudasse a ter mais entradas no mercado. Poderia dar mais a sua opinião? Nesse caso, seria opções a seco de calls e puts. Sem dúvida. Participante Ricardo, por favor, trace uma LTA histórica na Pomo 4, depois, se possível, confirme se está sendo montado no dia de Nápoles semanal. Pomo 4. Estamos em cima de uma linha primária de longo prazo do papel. Estaríamos configurando um George Nápoles se conseguíssemos fechar novamente acima da média móvel de 3, sem que a gente feche abaixo do fundo em 1, que está estabelecido em 1,98. Então, sim, é possível que a Pomo 4 esteja formando um George Nápoles, mas para isso ela precisaria conseguir fechar novamente acima da média móvel de 3, coisa que ainda não aconteceu nessa semana. Mas é um trade que deve no mínimo chamar atenção, Ricardo. E aí já aproveito e respondo a pergunta do Renato. Boa noite, Storm, Pomo 4 desde o topo de 2007 até o fundo de 2008 foram aproximadamente 430 dias, uma queda de 70%. Agora, referente ao topo 2013 e ao possível fundo 2015, temos novamente uma queda de 70% em algo em torno de 500 dias, tocando uma possível LTA. Alguma simetria desses movimentos e seria normal guardar uma perna de alta após esse fundo 2015, como foi em 2008 com 2013? O Ricardo está mencionando essa situação que aconteceu aqui e depois uma possível alta nesse cenário aqui. Tá? Tecnicamente falando, os cenários estão muito similares. A gente teve um movimento de queda aqui que nem foi nesse ponto, mesma amplitude, eu poderia dizer até, também em torno de 70%. A gente bate no LTA e depois a gente faz esse zigue-zague e volta a subir. Realmente aconteceu um dia de Nápoles aqui no passado. Seria ótimo que acontecesse um dia de Nápoles aqui também. E daí nesse caso nós teríamos uma situação que poderia elicitar uma alta. Mas eu acho pouco provável que a gente cumpra uma alta tão ampla quanto esta que aconteceu aqui. E isso levaria para um alvo lá em 8,31. Basicamente porque o cenário macroeconômico mundial é diferente e as coisas não estão
tão bonitas quanto estavam na década de 2009 até 2013. Mas, tecnicamente falando, se nós formáramos um dia de Nápoles, seria o movimento esperado. O pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho o som, mas eu não sei, o som parece já alto. Vamos ver se melhorou o som agora. Espero que tenha melhorado o som. Tá. Vamos olhar aqui. Parajete Ney. Olá, qual é o suporte de CL3 para ela perder a tendência de alta? Obrigado. Não, olha só. Tá, a CL3 opera numa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Ela não fez. Para que um papel perca a sua tendência de alta, teoricamente, ele tem que fazer um topo abaixo do topo prévio e depois perder esse fundo. Precisa de um pivô de baixa. Então, para que nós possamos sequer pensar que se ela mudaria sua tendência, ela teria que recuar. Fazer um fundo possivelmente em cima do fundo prévio. Fazer um repique. Durante esse repique, não conseguiu ultrapassar o topo anterior, não conseguiu ultrapassar essa região de topo aqui. E aí nós marcaríamos esta massa, essa mínima. E aí quando o papel perdesse essa mínima, aí nós teríamos a reversão da tendência. Não é o que a gente está vendo aqui, Ney. Nós estamos muito longe disso, diga-se de passagem. Muito, muito bom. Então, assim, nós estamos muito longe disso. É bem provável que o papel faça algumas semanas de recuo, batendo talvez perto da média móvel de 20. Mas o cenário para uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa não está presente no momento. O Magui, tá, basicamente, ele colocava o seguinte: uma tendência de alta modifica-se quando o penúltimo fundo for perdido. Se nós estivéssemos utilizando o método dele, então, aqui é o último fundo. O penúltimo fundo seria aqui. Então, somente na perda de 35,21 pelo modelo do Magui. O Joseph Stowell tem um modelo de mudança de tendência que é muito mais rápido, que é o Tree Line Bar. Eu descrevi esse modelo num artigo no site antigo. Basicamente, pelo sistema do Tree Line Bar, deixa eu ver, a gente tem aqui 1, aqui seria o Candle 2, aqui seria o Candle 3. A Tree Line Bar da CL3 está agora nesta mínima, em 41,56. E o Joseph Stowell, pelo modelo dele, diria que a tendência da CL mudou se nós fecharmos abaixo de 41,56. Tá? Pelo modelo Tree Line Bar de mudança de tendência. Tá? Participante cega, boa noite, Stormer, Vale 5 brigando num fundo importante de vários anos. E ao considerarmos a acumulação de de Williams, podemos verificar que está perdendo fundo. Será que podemos esperar Vale em 12, pelo menos? Eu diria que a Vale está tentando se segurar na beira do precipício pela unha do quinto dedo. Ela já escorregou no precipício, ela estava caindo e ela se segurou pela unha do quinto dedo. E é por onde ela está se segurando no momento, tentando não perder os 14,20, mas com toda a cara de que não vai conseguir se segurar. Quando a gente coloca aqui coisas do tipo acumulação e distribuição, que já perdeu o fundo, coisas do tipo o OBV, onde é que está o OBV? Que também perdeu o fundo. Tudo isso indica uma grande probabilidade da Vale realmente continuar o seu movimento de recuo. E se nós formos olhar, isso é o fundo de 2008, não é um fundinho qualquer, é o fundo de 2008, o fundo do crash de 2008. E o próximo suporte estaria apenas em 11,65. Tá? 11,65 seria o próximo suporte observado dentro da Vale 5. O ruim, sabe o que é, Cega? É que, infelizmente, isso não gera uma venda segura, né? Como é que eu vou vender aí? Tem como fazer uma venda aí?
eu não tenho nenhum dos momentos que eu poderia estar pensando em fazer uma venda aqui. Então, realmente, infelizmente, apesar de nós estarmos perdendo esse fundo, e isso realmente estar abrindo uma sinalização mais baixista para Vale, eu não tenho um ponto bom de entrada numa posição de venda aqui. Muito, muito, muito difícil. O paciente Rogério coloca: olá, História, pode comentar Ciel, já foi comentada, a BEV3, grato e bom final de semana. Vamos lá, Rogério. A Ciel a gente já comentou, então vamos olhar a BEV3. A BEV3 fez um sinal, apesar de ter uma acumulação e distribuição em um OBV muito bonitos, apesar de ter topos e fundos ascendentes, a BEV3 fez um candle ruim essa semana, um candle em que ela bate no topo anterior em R$20 e não consegue romper. Então ela recua até a média móvel de 20. O papel pode estar fazendo um topo duplo. Tá? Isso só vai ser confirmado efetivamente na perda dessa mínima. Então todos os positions e todos os players mais longos que estão comprados estão com seu stop abaixo desse fundo e não pode perder esse fundo. Certo? Se o papel conseguir formar uma semana de indecisão, semana que vem, mais uma de indecisão na outra semana, ele pode estar reunindo forças para romper os 20 e continuar o movimento altista dele. Eu havia comentado com vocês que depois de 2 anos e meio de acumulação dentro de um retângulo, e a BEV rompeu esse retângulo para cima, o alvo do retângulo está lá em 28,14. Esse alvo persiste, tá? Ele não modificou-se ainda. Tá? Lógico que os traders que entraram com o rompimento já estão protegendo seus stops agora, protegendo seus lucros com o stop na mínima desse fundo mencionado. Tá? Parcialmente David, Stormer, Tube e Bradesco estão dando sinais de entrada para o FR2 se superarmos o topo do candle na segunda-feira. Num gráfico semanal, a gente raramente usa FR2. Tá? No gráfico diário eu entendo as suas posições, mas os dois papéis não performam bem pelo gráfico diário no FR2. Mais do que isso, tá? Estamos em cima de uma zona de suporte do Itaú, que é o fundo prévio estabelecido, vários fundos estabelecidos no ano de 2014. Se nós afastarmos aqui e desenharmos uma linha de tendência de alta, a gente consegue desenhar ela aqui. A gente observa que a gente está batendo muito próximo dessa linha. Também é o topo anterior rompido, este topo importante de 2010, que bate exatamente aqui. Tá? Tudo isso mostrando que realmente estamos próximos de uma zona de suporte. Se a gente pega essa amplitude aqui e projeta para baixo, nós consideraríamos que o alvo de 100% foi atingido e nós estamos trabalhando dentro daquilo que recebe o nome de correção ABC. Um elitista de prazo mais longo diria o seguinte: isso aqui é o movimento 1, 2, isso aqui é o movimento 3, isso aqui é o movimento 4. Então, uma onda 4. Estaremos indo iniciar uma onda 5 de longo prazo. O fato é que a gente está em cima de uma zona de suporte de semanal. Sim, estamos. Uma zona onde no passado compradores se apresentaram. É verdade. Tá? E nós poderíamos procurar por algum ponto de entrada mais agressivo. O position aqui, pensaria realmente, talvez até entrar no diário. Olha o que esse candle aí é um doji, né? Em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal. Então é possível que um trader aqui mais agressivo entrasse na ruptura de 28,99, R$29, colocando isso abaixo da mínima, para tentar buscar a média móvel de 20 lá em 30,97, ou, se ele for um position de fato, buscar o topo anterior em 35,68. Não seria algo de todo maluco. O mesmo efeito acontece dentro de Bradesco. Tá? Bradesco, basicamente, está em cima do topo anterior rompido. Esse é o topo. Observe que os movimentos de recuo do Bradesco costumam ser em torno de 29%, aqui foi em torno de 48%, aqui foi em torno de 27%, aqui foi em torno de 22%, e a gente tem aqui um movimento de queda de 23%, trazendo o Bradesco até o topo anterior rompido.
Se nós colocarmos aqui essa linha de tendência de alta, nós entenderemos toda essa movimentação aqui como uma correção, possivelmente uma correção ABC. O alvo dessa correção ABC ainda não foi atingido. O alvo seria em 24,58. Tá? Aqui seria um dos alvos possíveis. Se nós formos ser um pouquinho mais conservadores, poderíamos dizer que esta perna aqui já foi praticamente atingida, mas ainda assim eu vejo para o Bradesco um espaço para recuo até perto de 25,15 ainda dentro do método Stormer, e ali sim, possivelmente procurar por algum timing de entrada. Tá? Paciente Ricardo, estava ainda na Pomo 4, vejo 5 movimentos tendo sido executados na Pomo 4 desde o topo em abril de 2013. Então, dado o problema econômico brasileiro e mundial, poderíamos estar entrando em uma onda C corretiva para depois voltarmos a cair? O que você acha? Essa onda C poderia ir até 4,15, concorda? Bom, se nós estivermos entrando numa correção ABC, normalmente a onda C, tá, tem 1,61 da amplitude da onda AB. Neste caso, se isso for realmente um ABC, o alvo poderia estar focado em 4,19. Tá, alvo de uma C. Tá? Então é possível. Não seria uma interpretação equivocada dentro do ponto de vista de Elliott. Tá? Um elitista aqui também diria que isso aqui pode ser uma onda 1, 2, isso aqui tudo é uma onda 3, 4 e iniciaria uma 5. Só que aqui eu acho que a contagem mais certa seria 1, 2, 3, 4, lateral, 5, e aí sim, A, B, C. Essa seria a contagem que eu estaria realizando aqui em termos de Elliott. Mas como vocês sabem, eu não sou um elitista, não sou um fã do eliotismo. Mas eu vou chamar aqui o Fábio. Fábio, vem cá um pouquinho. Tu que é um cara mais elitista do que eu. Sim. Olha só, nós estávamos considerando aqui uma possível, isso aqui talvez possa ser uma possível ABC. A, B, C. Perfeito. Porque a interpretação seria a seguinte, aqui o movimento 1, aqui é o movimento 1, Sim, sim. 2, 3, Perfeito. 4 lateral, Isso. 5, A, B, C. Tá. O que tu acha dessa contagem? Acho corretíssimo. Tá? É o que eu estou apostando, inclusive. Tá. O Fábio está dizendo então que é essa a interpretação que ele tem realmente, tá? Que bate então com aquilo que eu estava observando com vocês aqui. Tá? Participante Guto, boa tarde, Stormer. Comenta o GPA 3, estou comprado em 67. O GPA 3, tá? É um papel que vem numa forte tendência de alta, mesmo com o mercado desabando violentamente, ela se negou a cair, o que demonstra uma pressão compradora muito importante. O stop, logicamente, qualquer posição comprada no momento deve estar perto de 63,70, 63,60 por ali. Tá? A média móvel tem conseguido empurrar os preços para cima. Não está confortável, porque eu esperaria que o papel já tivesse conseguido subir. Mas, novamente falando, frente a todo o cenário pessimista que a gente viu no mercado hoje e ao longo dessa semana, eu acho que o comportamento do GPA 3 está, no mínimo, louvável. Eu diria o seguinte, ela tem sido muito valente durante essa queda do mercado. Ela se negou a cair, tá? E ela ficou lateral, tá? O que demonstra realmente uma força bastante importante. Talvez um trader mais assustado puxasse seu stop para a mínima dessa semana, em 66,15. E sendo bem franco e observando todo o cenário pessimista que a gente está vendo no mundo e aqui no Brasil, não seria uma conduta de toda equivocada. Stops curtos nunca fizeram mal a ninguém. O cara perde pouquinho, se deu certo ele está dentro. Participante Bob. Olá Alexandre, poderia comentar o semanal de BRML3? Entrei para TG hoje.
Obrigado. O papel vem numa tendência primária, secundária e terciária de baixa. Tá? Então, se a gente for desenhar a tendência primária, é essa aqui. Desde 2012 em queda. Topos e fundos descendentes. Essa semana perdeu um fundo muito importante. O fundo de 14,25. Apesar de ter entrado uma pressão compradora no final da semana, que formou essa sombra inferior que a gente está vendo aí, e apesar desse longo afastamento em relação à média móvel de 20, essa é uma operação que do ponto de vista de position, na ponta da compra, não poderia existir, porque ela é perigosa. Nós estamos operando contra uma primária, contra uma secundária e contra uma terciária de baixa. Positions raramente operam repiques. Positions procuram operar mais a favor de tendências. E como a gente tem tendência de venda aqui, não seria um trade clássico de position. Até podemos ter um trade interessante no aspecto de swing trade, porque essa longa sombra inferior de hoje, finalizando como um candle assim com um forte volume, indica realmente um enorme potencial, pelo menos para repicar até o fundo perdido em 14,13. Tá? Mas isso não seria um trade de position, sem dúvida alguma, Bob. Participante Daniel, considerando que o Banco do Brasil possui 66% das ações da BBSC3, faria sentido ficar posicionado em Banco do Brasil que se beneficia dos dividendos em BBSC3 e está mais barato? O Banco do Brasil paga dividendos relativamente bons, não são dividendos ruins, pelo contrário. Acho que as duas posições, elas praticamente se correlacionam muito. Se a gente utilizasse o sistema de correlação do Vlad, provavelmente nós veríamos que há uma correlação muito importante entre BBSC3 e BBAS3. Tá? Realmente BBAS3 é mais barata do que BBSC3, então talvez por esse sentido, por esse motivo, fosse mais interessante montar posições na BBAS3. Participante Ramalho. Olá, Storm, não consigo assistir seus comentários, não consigo fazer leitura labial. Por favor, não ensinar o método FR2 para Carol. Bovespa despencando não funciona. Vários tops atualmente. Abraço, excelente final de semana. O Vlad me ajudou muito essa semana com os comentários positivos da semana passada, quando o urso fica autista vendo tudo. Essa semana o FR2 tomou muito toco. Muito toco. Tá? Eu tive vários tocos sendo acionados essa semana, porque eu estava operando FR2 no gráfico diário e tive problemas realmente. Participante, engraçado, até o início dessa semana estava tão bom o FR2. Mas enfim. Olá, Stone, eu poderia pensar em vender FIB3 para um possível hedge no dólar? Fiz essa operação algumas vezes, tem dado certo. Não queria me desfazer da minha posição comprada em dólar. Faço geralmente a posição em 3-1, obrigado. Olha, eu acho assim, seria, na minha opinião, um tanto quanto ousado fazer uma venda na FIB3, que vem formando esse retângulo em topo. Na verdade, o rompimento desse retângulo deve acionar, inclusive, compras. Né? Se fosse para escolher algum papel para fazer algum tipo de hedge no dólar, o ideal seria trabalhar, por exemplo, com um papel que seja mais fraco, como a SUSB 5, ou como a Embraer 3. Esses papéis eles não estão tão potentes quanto a FIB 3. Mas qualquer um dos três, na verdade, são os papéis mais fortes do mercado no momento. Por quê? Porque são papéis que geram fluxo de caixa em dólar e são beneficiados pelo dólar. Né? E automaticamente é ousado ficar vendido neles. Bastante ousado. Tá? Eu não teria essa coragem, não. Parceiro de Barreto, até porque se a gente for pensar o dólar no momento atual, o dólar futuro, ele está muito esticado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Vlad. Então o dólar futuro está muito esticado e se aproximando de uma zona de resistência. E afastado.
Enquanto que esses papéis que estão aqui, eles estão mais silenciosos, eles estão mais próximos de suas zonas de suporte. E isso automaticamente torna essa operação arriscada. Eu não faria essa operação, não. Patrício Barreto solicita o comentário sobre SUSB 5, já que a gente está falando de FIBRE e de SUSB. Esses dois candles que a gente está vendo aí são candles de reversão dentro de uma tendência de alta. Tá? O Joy Ross chama isso daí de Twin Tracks, de Trail Tracks. Né? O Al Brooks chama de two-bar reversal. E essa two-bar reversal em cima da média móvel de 20, e eu chamo isso de ponto contínuo, produz uma entrada na ruptura de 15,83, com o stop ficando abaixo da mínima de 13,71. Então esse é um dos papéis que me chama muito a atenção para a semana que vem, numa possível operação compradora. Tá? SUSB 5 é um dos poucos papéis que realmente está muito, muito potente dentro do atual mercado. Vamos fazer uma rápida sobrevoada. A BCB4 em cima de suporte, a BEV em cima de suporte. Os fundos imobiliários foram machucados essa semana devido à alta dos juros. A LUP 11 perdendo suporte, a NIM 3 tendência de baixa, Arezo perdendo suporte, Banco do Brasil em cima de zona de suporte, Bradesco em cima de zona de suporte, mas com um espaço para queda ainda. BBS3 perdeu uma zona de suporte importante de 33,07. O ideal seria que ela não tivesse feito isso, mas ela fez. E agora o próximo suporte em 28,45. BIF3 em recuo. Boi em cima de zona de suporte. BOVA 11 se aproximando da região de suporte, assim como o próprio Ibovespa. BRCR 11 tranquilo. BRFS 3. Esse é um dos papéis que também me chama muito a atenção para a semana que vem. Papel em boa tendência de alta. Recua até a metade da barra ampla que ela fez aqui nesse movimento. Isso aqui me gera uma possibilidade de entrada na ruptura da máxima dessa semana que terminou. Tendência de alta, topo de fundo ascendente, média móvel de 20 subindo. Esse é um trade que me chama a atenção. Tá, na BRFS3. Braskem, tendência de baixa. BRML3, tendência de baixa. BRCR, tendência de baixa. BTOW3, baixa. BVMF3, tendência lateral. Milho já comentado, CCRO3 em cima de um retângulo enorme, na zona de suporte. CESP11 nada a ser feito, CIEL3 tendência de alta, um recuo seria bom. CEMIG4 perdendo suporte, nada para fazer. COSE 5 em cima do topo anterior rompido, mas numa região ruim, não tem muito volume também. CPF3 nada para fazer, Copel nada, Cruz nada, CESAM perdendo suporte. Siderurgia Nacional em cima de zona de suporte, mas muito, muito fraca. CETIP 3, esse é um papel que me chama a atenção como possível compra perto da média móvel de 20, não é o momento atual. Eu esperaria mais uma semana ou duas de recuo. Dow Jones querendo perder suporte. Detex perdendo suporte. Ecor 3 perdendo suporte. Eletropaulo recuando até perto da média móvel de 20, isso é bom para o possível comprador. Embraer em cima de região de suporte, formando um triângulo. Esse é um papel que pode vir a romper semana que vem e dar um ótimo trade. Se a gente desenhar esse triângulo simétrico que está aqui, ó, e se nós observarmos o rompimento dessa linha para cima na semana que vem, pode ser uma ótima oportunidade de compra de position, sendo a amplitude desse triângulo para cima como alvo. Então o alvo estaria em 29,89. Tá? Bem interessante mesmo. Embraer 3 é um dos papéis também que eu estou bastante atento. NBR3 muito forte, mas nada para fazer. EQTL3 esperar recuar um pouquinho mais para comprar. SCC3 nada para fazer. Evan 3, é impressionante o recuo da Evan. Impressionante. Papel
que guardava muito bons fundamentos dentro do setor, perdeu o suporte 4,29, fez o recuo importante, se afastou da média móvel de 20. Um repique aqui seria provável e possível, estamos em cima do topo anterior rompido, tá? Mas esse setor como um todo não está legal. Fibre, já comentamos. Gerdau, tragédia grega. Metalúrgica Gerdau, tragédia grega. Gol, mais trágico ainda. Grendene fez um recuo importante essa semana. Não mudou a tendência ainda, mas o papel tem tido dificuldades para evoluir. Não tem sido fácil as coisas para a Grendene como eu esperava que seriam. Hbor 3, nada. IP3. Esse é um papel que também está muito forte. Hipermarcas. Está em cima de um topo anterior rompido. Pode chamar atenção para algum trade possível na semana que vem. Muito bem. Pergunta do Fernando sobre Velid 3. Velid 3 é um papel que tem uma forte tendência de alta, Fernando. É um excelente papel. Essa semana ele terminou rompendo a massa semana passada, não conseguiu se respeitar, mas está em cima do topo anterior, rompido. Tá? Então muitos traders estão assumindo posições aqui. A ruptura deste topo prévio poderia gerar uma tomada de posição por traders que operam um movimento de topo prévio. Não é uma entrada muito limpa, tá? Mas realmente 52,06 poderia gerar um possível trade aqui sim. VEG3 é um outro papel que me chama a atenção. Se o papel conseguir romper este topo, também poderia gerar uma entrada por topos anteriores rompidos. O ADPV3, papel que rompeu o topo histórico recentemente, e esse movimento que a gente está vendo aqui possivelmente é apenas um pullback desse topo histórico rompido, está numa zona de suporte. O ideal aqui seria esperar que o papel rompesse esta massa para tomar posições mais agressivamente, a massa da semana que perdeu a zona de suporte estabelecida. Com isso, então, pessoal, a gente falou sobre boa parte dos papéis do mercado. Espero que a gente tenha conseguido responder a maior parte das dúvidas. Semana que vem não estarei por aí, acho que só na quinta ou na sexta. A gente pode bater um papo na sexta-feira um pouquinho mais sobre positions. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Nos vemos, então, semana que vem. Até mais.